Oi, me chamo Franklin Serrano. Hoje nós vamos fazer o navalhado, o corte navalhado. O primeiro passo é colocar a gola higiênica no cliente, né? Você destaca uma. A parte que seja mais azul, ela fica para dentro. Você dá uma puxada, só que puxa devagar, que é para ele ajustar no pescoço, vai puxando. E a cola, ela junta com a outra cola. Certo? Pulou. Agora você vem com a capa. E agora ela é puxada para baixo. E aí ela ajusta e evita que o cliente fique sujo de peso. Como corte navalhado, logicamente a gente começa a fazer a marcação com a DT. Pode ser feito também com a máquina de corte normal, mas eu prefiro fazer a marcação, por ser navalhado, eu prefiro fazer a marcação com a DT. Levando em consideração que no início do corte você já determina qual a altura de degradê que você vai fazer no seu cliente. Um degradê mais baixo, um degradê médio ou um degradê alto, certo? Então dele eu vou começar a marcação fazendo um degradê médio. Eu sempre levo em contrapartida essa quina pelo cabelo, né? Como eu disse na aula passada, quando eu quero fazer um degradê baixo, ela é o meu ponto inicial. Se eu quero fazer um degradê mais baixo, eu venho descendo. Se eu quero um degradê médio, eu já venho com ele mais reto. E se eu quero fazer um degradê alto, eu já venho subindo. Sempre levando em consideração que esse daqui é meu ponto de partida. Isso não é uma regra, mas eu acho que fica legal essa questão porque você não se perde na orientação. Faço até a região de trás da nuca, aí eu paro, fiz até o centro da cabeça, ou quase o centro da cabeça, e depois eu volto para esse lado, porque se eu venho desse lado fazendo uma linha contínua, eu posso terminar esse lado aqui mais alto, então eu venho até o centro da cabeça e depois eu volto para a região da frente do cabelo. Procurando manter sempre o alinhamento, muito importante. Ó, termina aqui mais baixo. Essa aí eu faço uma correção. É opcional essa questão de zerar logo essa região daqui ou deixar para zerar no final do corte, certo? Eu particularmente gosto de zerar logo no início porque eu deixo o campo de trabalho limpo para que eu possa visualizar melhor. E o interessante é que antes de você eliminar esse cabelo daqui, como ele está com um comprimento considerável, eu não aconselho que você zere com essa DT pequenininha por conta que a distância de um dente dela de um para o outro é menor. Então eu venho aqui, eu zero logo com essa, para depois eu poder dar uma zerada melhor com a DT, certo?
Agora eu posso vir com a detailer. Até o risco de puxar o cabelo, ele é bem menor. Quando o cabelo está mais comprido, essa máquina, por ter os dentes mais curtos, ela puxa o cabelo do cliente, entendeu? Então eu dou uma eliminada com a detailer agora, nesse momento. E a gente ainda utiliza a detailer quando a gente vai tirar a marcação do navalhado. Às vezes não há necessidade. Estou dando uma limpada, porque como vai ser navalhada essa região, para ficar mais fácil para navalhar depois. Depois que eu faço a marcação ela é o meu ponto de partida do corte que eu decidi fazer, ou baixo, ou médio, ou alto, né? Então, a partir da marcação que eu fiz até a aresta, no caso dos degradês, ele é o meu ponto de partida, certo? Então, eu posso optar em eliminar a aresta dele com o pente 1,75 ou 2, que normalmente são esses dois pentes que são utilizados para eliminar as arestas. Porém, nem sempre a 2 ela fica legal, ela pode até ficar um comprimento maior. Mas, por medida de segurança, eu prefiro que utilize logo a 2, que é para você ver o que com a 2 vai gerar, para poder depois você, caso fique grande, você optar pela 1,75. No caso do cabelo dele, como eu já tenho uma noção de comprimento, eu sei que uma 2 ela não vai me gerar uma altura legal, provavelmente seja 1,75. Mas, de toda forma, eu vou eliminar a aresta dele com o pente número 2, certo? E nesse caso aqui eu estou fazendo uma demonstração de um degradê na decrescente, tá? Fiz a marcação, vou para o ponto alto da cabeça, que é a aresta, e venho na decrescente, descendo logicamente as numerações do pente também, tá? Então, estou utilizando aqui o pente número 2, como eu disse para vocês que achava que não ia tirar nada, mas ele me deu um resultado legal. Por quê? Porque tem cabelos e quantidade de cabelos que ele me dá o resultado que eu queria. Tudo depende da quantidade de cabelo que o cliente tem. Então aqui no caso eu passei 1 a 2, mas ele quase me gerou um resultado de um pente especial, que é 1,75, como conhecido também como pente especial 1,5, certo? Então eu venho, elimino a aresta dele, mas eu ainda não elimino a aresta dele total. Por quê? Porque eu deixo uma leve a quantidade de aresta, que é para mim fazer o encaixe do topo com a lateral. Passei o pente 2 já. Agora, como eu estou fazendo um degradê na decrescente, eu tenho que memorizar em que altura até que altura eu fui com o pente número 2. É nítido que eu vim com a 2 mais ou menos até essa altura. Então eu vou descer meio centímetro com a pente especial 1,75, certo? Então eu não posso ir com 1,75 até onde a 2 foi, porque senão eu elimino o que o 2 fez, entendeu? Então eu tenho que vir um pouco abaixo de onde eu fui com a 2. Lembrando que a partir desse momento eu começo a fazer o movimento C, que é o movimento que eu começo a trabalhar as desmarcações. Nem sempre o movimento C ele vai literalmente desmarcar. Às vezes você precisa voltar um pouco para desmarcar melhor, mas na maioria das vezes ele dá certo. Então eu vou agora com o pente 1,75 do meu ponto de partida até um pouco abaixo de onde a 2 foi, certo? Pode ser que você ache que a numeração não esteja tirando uma quantidade de cabelo que você espera, que na maioria das vezes as pessoas esperam que o pente da máquina tire uma quantidade de cabelo bem considerável, mas é engano, tá? Continuo insistindo no pente 1,75, porque o pouco que ele tira, ele é o suficiente para começar a dar a cor do degradê, que o degradê ele tem que gerar 3 cores, né? Que é o claro, o cinza, que ele gera mais ou menos no meio do corte, e o escuro lá em cima, dependendo da determinação que você escolheu para fazer o corte, se foi mais alto, se foi médio, se foi baixo.
Eu agora, o que eu tenho antes do 1,75 é o 1,5, né? Que isso é uma dúvida bem frequente na aula, que, levando em consideração que toda máquina ela tem essa capinha, isso daqui eu costumo chamar da barriga da máquina. Então, quando a alavanquinha está para o lado da barriga da máquina, a gente está com o número exato, no caso aqui é o número 1. Quando eu jogo essa alavanca para baixo, eu tenho um meio a mais e não meio para baixo, um meio a mais, entendeu? E entre o 1 e 1,5 eu tenho 1,40, 1,30, que é chamado de 1 intermediário, 1,20, 1,10 e 1, entendeu? Mas aqui no caso dele, como eu estou vindo do 1,75, eu vou descer essa alavanca para o 1,5 e vou vir abaixo de onde a 1,75 foi. Sempre no movimento C. A gente continua achando que o cabelo não está sendo cortado, tá? Mas ele está sendo cortado, certo? Agora, depois que eu utilizei o pente 1, é só você vir na lógica. 2, 1,75, 1,5. Agora eu venho com o pente 1. O 1, que é o número exato que eu vou utilizar, a alavanca ela tem que estar sempre no sentido da barriga da máquina, tá? Descendo as marcações. O que eu tenho antes do 1 é o pente especial, que é o 0,75, tá? As pessoas confundem muito o 0,75, licença aqui, com o pente 1,75. Mas na lógica, o 1,75 é uma numeração maior do que o pente 0,75. Então, quando você observa os dois pentes, tá na lógica que esse daqui é um pente maior, então ele é o 1,75, e o pente menor, ele é o 0,75, porque tem alguns casos que ele vem preto, que ele vem de outras cores, entendeu? Então, a numeração que eu tenho abaixo do 1 é o pente especial 0,75, e continuo descendo essas marcações, tá bom? Pode parecer que eu não esteja fazendo o movimento C, mas eu estou fazendo, que é para evitar as marcações. Eu agora vou utilizar o que eu tenho antes do 0,75 é o zero alto, certo? Então eu vou usar agora o zero alto, a alavanca ela é para baixo, porque se eu tivesse com a alavanca virada para a barriguinha da máquina, eu estaria com o número exato, que seria o 0, mas não é o que eu quero usar no momento. O que eu quero usar no momento é o zero alto, tá? E aí eu vou continuar fazendo as descidas, que ela dá mais ou menos meio centímetro de um pente para o outro, entendeu? Aparentemente parece que não está saindo nada. Mas é quando você chega na casa dos cinza, na casa dos zeros, é que ele começa a te formar os cinza. Entre o 0,75 e o zero alto é o que ele forma o cinza, que é super fundamental para dar o efeito no degradê. Agora que eu utilizei o zero alto, eu venho para o zero. Por que eu vou utilizar o zero? Porque o degradê que eu estou iniciando é com o zero da detailer e não com esse zero da máquina. Se eu tivesse iniciado o degradê com esse zero da máquina, o zero alto ou algum zero daqui do intermediário era que finalizaria o meu corte. Como eu iniciei o degradê com a detailer, eu ainda tenho a possibilidade de utilizar o zero da máquina para suavizar essa marcação, tá bom? Ou fazer ela desaparecer.
importante que você dê uma puxada no couro cabeludo para que você evite que essa marcação suba, tá? E se a marcação subir, eu vou dar uma outra dica de como você se livrar dela, porque ela que apavora as pessoas que estão iniciando agora. Se não fosse navalhado, eu já estaria com ele quase pronto. Eu só teria que insistir nessa marcaçãozinha aqui que ela foi feita com a zero. Mas muitas das vezes essas marcações aqui elas acontecem pela força que a gente faz com a detail. Quando a gente trabalha com a detail que faz essa força muito grande aqui, ela faz essa marcação no couro cabeludo que não necessariamente seja uma marcação do corte. Às vezes é só uma marca que a detail fez no couro cabeludo do cliente, tá? Mas aí depois eu resolvo ela com a detail, caso seja uma marcação. Agora é o momento que eu vou navalhar, certo? Primeiramente eu vou passar o produto o shave ou um balm, você pode utilizar também, tá? Fica a critério a gosto de cada um. Eu estou usando um balm, porque eu acho que o balm é um pouco mais cremoso, prefiro, mas é muito pessoal. A lâmina ela tem duas abas, certo? E aqui trava. Você procura a lâmina a base de baixo e você vai posicionar a lâmina na altura que você quer e na largura também, certo? Depois disso você vem com a de cima, você faz com que ela fique fixa e essa daqui é a que trava, tá? Eu costumo usar ela um pouco mais à minha vista, porque eu acho que eu vendo a lâmina eu me sinto um pouco mais seguro do que aquela lâmina muito rente, quase igual a lâmina, certo? A parte de navalhar, a gente vai determinar mais ou menos a mesma altura que a gente iniciou o degradê. Só que a minha dica é a seguinte: a marcação que você fez com a detailer, faz a marcação da navalha um pouco mais abaixo, que depois eu vou explicar por que vai ficar mais fácil para você retirar essa marcação. Porque quando eu faço a marcação com a navalha um pouco abaixo da marcação da detailer que eu fiz, ele vai me gerar duas marcações, que é a marcação da navalha e uma mais em cima, que é a marcação da zero da máquina. Quando eu tenho essas duas marcações, fica mais fácil para me suavizar, sem correr o risco de subir esse corte. Uma outra dica também que eu dou é: começa a fazer a marcação com a navalha, começa a fazer ela sem muita pressão. Você deixa para fazer a pressão mais ou menos do meio para o fim, porque aí você evita um pouco a marcação. E a lâmina ela tem que estar sempre deitada, certo? Eu venho sem muita marcação, sem muita força. Na medida que eu vou descendo, é que eu vou fazendo uma pressão maior para que ele fique mais limpo, porque aí eu evito que no início da marcação da navalha me faça uma marcação muito forte que dê trabalho para trabalhar, entendeu? Depois para retirar ela. Então essa é uma dica, tá? Sem muita força no início e um pouco mais de pressão do meio para baixo. Se você observar aí, já fica um cabelo quase sem marcação nenhuma. A marcação da detail está mais aqui em cima, eu venho com ela um pouco mais abaixo, venho sem muita força e aqui embaixo é que eu faço um pouco mais de pressão para que então o degradê fica quase sem marcação já.
Importante puxar o couro cabeludo, que é para evitar que o couro cabeludo faça algum tipo de prega e machuque o cliente, tá bom? Sempre utiliza um papel, tá? Toalha para limpar a lama e nunca na mão, para evitar os riscos de acidente. Quando você evita fazer a marcação muito forte aqui em cima, você observa que quase não deixei marcação entre a detailer e o navalhado, certo? Essa é uma dica. Se você observar, quase não tem marcação, mas se você observar direitinho, ele me gerou duas marcações, uma mais aqui embaixo e uma mais em cima, certo? Eu vou eliminar primeiro a de baixo com a detailer, porque o que tira a marcação do navalhado é a detailer, certo? Então eu vou utilizar essa máquina para marcar a primeira marcação que a lâmina fez. Depois a de cima eu vou com a zero da máquina. Ao tentarem fazer esses cortes em casa, que já é ideal que vocês comecem a praticar, vocês vão até o meu privado. Não esquece de fazer uma foto do antes e aí depois me envia uma foto do depois, que aí eu consigo ter uma noção melhor do que vocês fizeram através desse antes e depois, tá bom? Aqui está mais visível a marcação da navalhada. Obviamente você vai trabalhar nas marcações aonde existe, tá? Onde não tem marcação, tem uma região aqui que não tem marcação, eu passei por ela sem mexer porque não tem marcação. Se você ficar mexendo e quiser estar pronto, você vai achando de fazer, certo? Com essa dica que eu dei de você não utilizar muita força na navalha no ponto de partida dela, só do meio para o fim, você nota que já fica uma coisa já quase meio caminho andado para finalizar, certo? Eu vejo, na verdade, não é marcação, é uma questão de volume em algumas regiões da cabeça, mas isso também é muito característico de formatos de cabeças, porque as cabeças às vezes têm algumas regiões que ela tem uma região mais aprofundada, então isso bem acontece, tá? Como eu utilizei a navalha, eu desmarquei com a detailer. Como tem uma leve marcação ainda em cima, o correto seria eu usar o zero da máquina. Mas eu ainda assim vou fazer uma limpeza no corte, que a gente chama de limpar o corte. Eu ainda vou dar uma limpada com o 0,75 aqui, e com o zero alto e o zero da máquina, tá? Só para ver se ficou alguma região que eu não trabalhei ou que possa melhorar ainda mais o corte. Aqui no zero alto. Certo? Desculpa, no 0,75.
Esse lado aqui você vê melhor um pouco. E agora eu vou no zero alto. Zero alto. A barreira da máquina, se eu estivesse aqui, seria zero exato. E para baixo eu estou no zero alto. Dá uma limpada. Vejo que na região da nuca ela não está me fazendo nada, então já vou botar no intermediário para não ir diretamente no zero, tá? Todos os meios que existem de possibilidades para vocês trabalharem, vocês trabalham sempre nas possibilidades e nas margens de erro, porque se você for diretamente na numeração que você acha que vai acontecer a limpeza do que você está querendo mexer, às vezes você pode ocorrer de subir o corte, tá? Agora eu vou na zero. Ela ainda é uma leve marcação da DT, só na região da nuca, e isso é bem comum isso acontecer na região da nuca, tá? Nas laterais ele não é tão comum, na lateral a gente fica mais limpo rapidamente. Então vou utilizar a DT novamente, para trabalhar só aqui atrás. Ó, gente, é bem importante a gente observar o cabelo que a gente vai fazer antes de iniciar o corte, né? Como ele já é um cliente não, que ele é meu irmão, mas acaba sendo um cliente meu que já corta o cabelo comigo, o que acontece? Eu tenho conhecimento de que a cabeça dele, como é muito comum, as cabeças elas têm uma leve elevação nessa região da nuca. Se você deixa o seu degradê a partir daqui, da baixo da nuca, quando esse cliente estiver com a cabeça erguida, ele vai formar uma sombra nessa região que vai ficar parecendo marcação. Então, o que acontece? Quando você observar que o cliente ele tem uma elevação na nuca, o que você faz? Você já deixa o degradê partindo um pouquinho só acima da nuca do cliente, tá certo? Eu agora vou dar uma finalizada no cabelo dele com a máquina em cima, que ele usa a máquina em cima. Eu vou usar a máquina número 4 e vou mostrar para vocês só o final agora, tá bom? Vou passar a máquina para vocês. Estou passando a numeração 4, tá? No cabelo. Quando você vai passar uma máquina no cabelo geral, ela precisa vir de todos os centímetros, tá? De frente para trás, de trás para frente, de um lado para o outro. A região da frente é uma região que ele quer preservar um pouco, tá? Então, no final eu vou pôr na tesoura. Eu passei o pente número 3. Mas aí no início do vídeo eu falo que eu deixo um pouco, eu não elimino totalmente a aresta, porque a aresta é uma das partes mais importantes do cabelo. Então o que acontece? Ele me gerou uma marcaçãozinha bem aqui, ó.
Só que como eu estou indo com a 3 não está eliminando. Desse lado para ver melhor. A 3 não está me eliminando. Então o que eu tenho de numeração antes da 3? O número 2. Então eu vou com o número 2. Só na quina da aresta. Só para me dar um encaixe melhor. Estou usando a finalização com a pomada pigmentadora, porque muitas das vezes o cliente ele tem um couro cabeludo muito à mostra e o que dá o efeito, na verdade, é a parte mais escura do cabelo. Então eu vou colocar um pouco mais de cor. Tendo cuidado no excesso que você passar, principalmente nessa região daqui, que é para não ficar muito lá embaixo o efeito. O cliente usa o cabelo para trás. Se por um acaso essa pomada você vê que ela manchou um pouco a parte de baixo, você pode vir com um papel toalha, só dando uma limpada. Ela dá um efeito. Porque o efeito dele não é deixar marcado, né? Para continuar no efeito do degradê, certo? E aí finalizei o corte. Espero ver fotos de vocês, vídeos trabalhando. Quero ver antes e depois.